Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tá com mau contato isso daí. Esse mic tá mesmo. Oi, som. Boa noite a todos. Vamos dar início à Assembleia do SINT-PNCG, Sindicato dos Trabalhadores em Enfermagem do município de Campo Grande. Hoje, como pauta, a construção do piso nacional no âmbito do serviço público no município de Campo Grande. Como vocês sabem, temos aí a aprovação, foi sancionado o piso nacional da enfermagem e nós precisamos dar início à construção para que isso se torne realidade no município. Precisamos iniciar esse trabalho e é importante a presença de cada um de vocês e eu passo a palavra para o Dr. Márcio para que nós possamos dar os encaminhamentos necessários para que isso aconteça. Boa noite a todos e a todas. Sempre tem massas mulheres na enfermagem. Pessoal, o intento aqui nosso, primeiro é expor o que temos aí juridicamente sobre o piso e tirar dúvidas. O primeiro intento. E o outro é a ação sindical que o Ângelo, no final, vai ponderar com vocês. Surgiram, logicamente, dúvidas que vieram no privado, dúvidas que foram expostas em grupos de WhatsApp, e a gente gostaria de trazer essas informações. Gustavo está fazendo aqui uma captura de imagens, e aí a gente, e som, né, o áudio aqui, para a gente poder depois disponibilizar para quem não veio, um afã de trazer informação sobre o piso. Lógico que, se for necessário, vamos fazer live, se for necessário, a gente vai continuar com o trabalho de informação. Bem, falar da lei, eu acho que falar da lei ou da emenda constitucional é uma coisa meio batida já, porque vocês acompanharam e eu, estando nos grupos que vocês participam, notei o empenho de vocês e a atenção que vocês dedicaram para que pudesse a torcida, acontecer esse piso. E de fato aconteceu. Há hoje um veto do presidente que ainda vai ser apreciado pelo Congresso Nacional no tocante à questão do reajuste pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Mas bem, o piso é uma realidade legal, já está tanto na Constituição Federal quanto na lei. Então, eles fizeram uma emenda no artigo 198, estabelecendo o piso salarial dos profissionais de enfermagem, e no parágrafo 13º colocou a questão para que a União, Estados, Distrito Federal e municípios fizesse a adequação da remuneração dos servidores da enfermagem, desses entes, né? Você poderia ficar ali perto da bandeira ali. Perto da bandeira, a captura de imagem fica melhor. E o pessoal acha que enxerga melhor. Sim, do pessoal que está aqui no... Isso, o pessoal que está vendo aí. Perfeito. O Gustavo está fazendo aqui através do notebook, ele está buscando um posicionamento para poder, inclusive, repassar isso aqui posteriormente. Pois bem, então, qual que foi o lapso temporal que nós temos aqui para... Vocês viram uma lei, que emendou a lei profissional de vocês. O lapso temporal é o próximo exercício financeiro. E o que é o próximo exercício financeiro? Ele tem uma lei que regula o orçamento público, uma lei antiga de 64, salvo engano, e ela diz que exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, terminando agora este ano, que foi aprovada a lei, que ele fala, quando for publicada a lei, e foi publicada a lei, Gustavo, você pode baixar, fazendo favor, a lei que vocês mais comemoraram, que foi a sanção. Essa emenda nem precisou ir à sanção, porque a emenda, pode baixar, a emenda, ela em si, a emenda constitucional, ela não necessitava de sanção. E aí, a lei que veio, vou tentar aqui trocar de microfone. Acho que esse aqui está melhor. A lei que fala, o parágrafo 13º do artigo 198, é essa lei que estabeleceu os valores, R$
R$ 4.750 para o enfermeiro, e aí temos para o técnico de enfermagem e para o auxiliar de enfermagem, enfim. Essa redação é muito batida, muito conhecida de vocês. Quando entra em vigor essa lei? Essa lei entrou em vigor semana passada com a sanção presidencial. Foi publicada foi sancionada e no dia seguinte saiu no Diário Oficial da União. Agora, Gustavo, subindo para lá novamente, o que nós precisamos observar? Uma vez que publicada, quando for publicada a lei, tá aqui, quando for publicada a lei, de que fala o parágrafo 12º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios terão aí até o final do exercício financeiro, o exercício financeiro é este ano de 2022, para fazer a adequação, inclusive dos planos de cargos de carreira, certo? Então, o prazo que nós temos, para ficar claro, o prazo coincide com o ano civil, 31 de dezembro deste ano de 22, conclui-se, então, o ano financeiro, da gestão do exercício financeiro, e aí, no próximo, que inicia-se 1º de janeiro de 23, deve ser adotado. Isso aqui é a dicção da lei, a emenda constitucional de número 124 de 2022. Mas uma das questões que nos colocou a buscar, questionar em relação à lei, já superado então essa questão do prazo, o prazo é esse, né? O exercício financeiro é o próximo ano civil, coincide com o 1º de janeiro. Aí a gente precisa falar a respeito do que seria o piso, né? Porque está claro, piso salarial profissional. Esse nome jurídico, piso salarial, ele não é novo nas leis e não é novo na doutrina jurídica. Piso salarial, ele está lá no artigo 7º, inciso 5 da Constituição Federal, que vai dizer que pode ser estabelecido o piso salarial por categoria, digamos assim, grossa maneira. Essa situação do piso salarial já chegou até o Supremo Tribunal Federal, ela já chegou até os tribunais que se debruçaram para saber o que seria o piso. Inclusive numa lei muito paradigmática, que é a lei do magistério, do piso dos professores. Então, quando houve o julgamento da constitucionalidade da lei do piso dos professores, houve diversos posicionamentos. É lógico que a lei dos professores é diferente, e eu vou explicar o porquê que é diferente quando eu for tratar da ADI 7222, que essa aqui é um outro capítulo importante, né, que veio agora dia 8, há 2 dias atrás foi distribuída no Supremo Tribunal Federal uma ação contra essa lei. Nós vamos entrar nesse debate também. Aí nesse momento eu vou buscar guardar alguma relação com a lei dos professores mais pormenorizadamente. Mas é importante a gente saber que, em relação a piso, chegou o Supremo a alguns entendimentos. Que piso salarial pode ser o conjunto, o englobamento das espécies remuneratórias que percebe o trabalhador. Ah, mas calma aí, então o piso não é vencimento? Bom, a doutrina historicamente nunca colocou o piso como vencimento, certo? Teve um marco em relação à lei dos professores, mas historicamente não. Inclusive, isso está muito patente, quem analisa o acórdão. Eu trouxe o acórdão, mas aqui é besteira a gente se engastar em abrir um acórdão de 40, 50 páginas para a gente poder debruçar sobre isso. Mas eu posso trazer em resumo para vocês. Gilmar Mendes, que hoje é o decano do Supremo Tribunal Federal, ele declinou muito claro o voto dele, no sentido de demonstrar que piso é o conjunto da remuneração, não é o vencimento. Lógico que na lei dos professores, por algumas particularidades, ficou o vencimento. Ah, mas então estão passando a gente para trás? Não é bem por aí. Mas é importante a gente ter essa compreensão para que a gente também não se insurja em expectativas vãs que possam criar aí situações que mais tarde a gente pode se deparar com uma negativa. Mas bem,
O que entraria na remuneração, que é o Só deixar esclarecimento? claro para eles que vencimento é salário base. Tá. Eles estão é que a gente está mais acostumado a ouvir isso. Eu quero ouvir os questionamentos. O Gustavo, até para fins de registro, o Gustavo questiona: o que é vencimento? No fim é isso. O vencimento é aquela parte fixa da sua remuneração. Lá para o técnico é de 1.600, 1.700, 1.800, para o enfermeiro 3.200, 3.500, aquela parte fixa. A primeira rubrica do Olerite, né? Então, vencimento é aquilo lá. E, como eu estava dizendo, no Supremo Tribunal Federal, na doutrina jurídica, piso nunca foi essa parte só. Foi o englobado de alguns itens remuneratórios. E quais esses que poderiam englobar, então? Bem, no bojo do sistema remuneratório de vocês, por exemplo, plantão é uma coisa que eu entendo que não pode de maneira nenhuma englobar, embora ele seja remuneração. Por que plantão não entra para fins de cômputo do piso? O que é importante, e se assim for o entendimento prevalecente, vai ser para vocês algo de construção da dignidade. Não colocar o plantão como cálculo do piso é sim passo importante para a concretização da dignidade. Mas não é porque ele guarda relação com a dignidade que ele não entra. Não, porque é o seguinte: o plantão ele está relacionado à extensão da jornada de trabalho. O piso é relacionado à sua jornada de trabalho contratual, ou seja, as 180 horas que você faz. Ah, mas eu estou num serviço cuja tipologia do serviço é uma urgência, emergência, é menos que 180, não importa, você está cumprindo a carga horária contratual. O plantão é um excesso, ele é um excedente daquela jornada. Então, eu não me convence, e também a doutrina jurídica não traz as horas extras, o plantão, que aqui é chamado, mas é hora extra, né? Conhecidamente e reconhecidamente no serviço da iniciativa privada, lá na CLT, a hora extra não entra para fins do cômputo do piso, porque ela é uma jornada a mais, sob pena de você reduzir o valor da hora nominal, quando você acrescenta, por exemplo, não, eu vou pagar o piso para ele, eu contratei ele 180, mas vou botar ele para trabalhar 400 horas e vou pagar o piso. Então, a parte de plantão não tem doutrina ou jurisprudência que sustente que plantão tem que entrar nesse cômputo. Ah, mas e meu quinquênio? Meu quinquênio, por exemplo, quinquênio está lá a parte. Quem recebe quinquênio sabe, está lá. Adicional por tempo de serviço. Essa rubrica, ela, se for mudar o sistema de remuneração da enfermagem, ela vai acabar incorporando para o piso. Ela vai entrando nesse conceito de piso. Então é uma rubrica que eventualmente pode sim ser aí encarada como um dos elementos de remuneração que compõe o piso. Tal como a produtividade. Embora hoje a produtividade, a gente sabe, dependendo da tipologia do serviço, ela é um valor, né? Na unidade básica é um, na emergência é outro. Na emergência é menor que a unidade básica, mas é um valor variável, que você não tem direito sobre ele. Se ele for incorporar em relação a cômputo do piso, é um ponto positivo de um lado, mas é lógico que não há acréscimos salariais em relação a ele, certo? Mas é importante a gente ter essa clareza, porque quando começar a debater esse assunto, e nós temos que, o Cinti já está puxando isso com menos de uma semana da aprovação da lei do piso, para que a gente possa ter fundamento na hora de discutir. É lógico que nós vamos advogar pelo que piso seja vencimento, e aí nós vamos tratar de buscar alguns indicativos que dão sustentação a esse formato, que piso é vencimento, portanto as demais rubricas continuam recebendo. E por que eu vou dizer que piso seria vencimento? Porque eu entendo assim, vamos lá, Gustavo, você pode pegar a lei complementar 376, aqui, isso.
Por que eu vou defender? Eu coloquei essa ressalva toda, esse porém, porque é importante como é que foi construída a ideia de piso salarial, de piso normativo, piso de categoria dentro da doutrina jurídica. Mas aqui eu acho que é o 36, Gustavo, que vai falar da remuneração. O 36 da lei de vocês, 36. Acertei aqui, lembrei de cabeça. Essa lei é importante, pessoal. Essa lei é o plano de carreira da enfermagem, tá? Essa norma aqui, ela guarda alguns aspectos de construção da dignidade na virada desse ano também, porque já está previsto nela, que é a questão de começar a computar a cada 3 anos 4% nas classes horizontais, nas letrinhas lá, né? E também começa a valer a programação, o cronograma do plano de cargos e carreira no que toca à ascensão vertical. Todos hoje são terceira classe. Hoje ou são enfermeiros terceira classe ou são técnicos de enfermagem terceira classe. Auxiliar não tem mais, nós trouxemos eles todos para o plano de cargos e carreira. Isso aqui foi junto com as 30 horas, foi o grande ganho dentro do município de Campo Grande que nós tivemos. Aqui, o conceito de vencimento é muito interessante. Os vencimentos das categorias profissionais que integram a carreira profissional de enfermagem serão estabelecidos a partir de valores fixados na tabela, vigente na data da publicação da lei complementar, assegurada a revisão geral anual conferida aos demais servidores municipais. E aí, não é neste, pode ir baixando, ele vai dizer que o complexo das vantagens, pode ir baixando mais. Eu sabia que eu não podia acertar de primeira, era 38. Aos servidores da carreira profissionais de enfermagem continuarão a ser atribuídas vantagens financeiras previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, aprovada pela Lei Complementar 790, que é o Estatuto, e as instituídas pela Lei Complementar 799, conforme regulamentação do prefeito. Então aqui nós vamos ter algumas verbas que nem pertencem ao sistema remuneratório, mas vão continuar sendo pagas, que estão lá no Estatuto do Servidor. Você goza do recebimento dela pelo fato de você ser servidor municipal e não por ser um servidor da enfermagem, certo? Então assim, como que eu vou incorporar um adicional por tempo de serviço, sendo que eu sou servidor municipal, depois eu preciso receber o adicional por tempo de serviço? Vai transformar o sistema em subsídio? Não sei, não estou dizendo. Mas dentro da modalidade que está hoje, tem que ser preservados os direitos que estão na 190 e 199 que vocês recebem hoje. Então assim, por exemplo, nós estamos numa disputa, o Ângelo teve até na Câmara Municipal no começo desse ano, em abril, né? Para discutir lá a lei orçamentária na questão de forçar a baixar a despesa de pessoal para começar a pagar a insalubridade. A insalubridade está prevista onde? Está prevista na Lei 190. Então como é que vai ser isso? Eu vou incorporar isso, mas eu vou continuar tendo direito à Lei 190? Então isso é um debate importante. Então, no município não existe nenhuma verba remuneratória, no Estado, se dizer na Fazenda Pública, que não tenha previsão na lei. E todas as que vocês recebem têm previsão na lei. Então, só por esse sistema de remuneração hoje como vencimento, não daria para fazer essas incorporações sem mudar totalmente o sistema de remuneração de vocês. Então nós vamos advogar que faça a mudança só no aspecto do vencimento, porque os outros direitos sociais nem estão previstos na lei da enfermagem, estão previstos no Estatuto do Servidor Municipal. E decorre da forma de pagamento, que a forma de retribuição é de vencimento, não é de subsídio. No âmbito do serviço público municipal. Aí voltamos lá para a tabela, Gustavo, para a gente acompanhar aqui. Pois então, nós temos então já uma ideia do que seria o piso, e bom, pela lei ele começa, pela Constituição Federal, ele começa a vigorar a partir de 1º de janeiro. E o que ele traz então? Olha como que é a diferença. Isso aqui é uma diferença que pegamos a tabela da Lei Complementar 376 do plano de carreira de vocês,
e colocamos aqueles 5,06 que vocês tiveram agora esse ano de 22, porque a lei, embora seja de 20, ela não teve aumento salarial em 20 por força da pandemia, não teve também em 21 por força da pandemia, a lei complementar 173, e foi ter agora os 5%, que no final do ano aguarda-se mais 5%, lembre-se, né? Tá aqui. E aquela lá é revisão geral também, é outra questão que não entraria na questão do piso. Dá R$ 1.694. Qual o vencimento? Eu estou falando que é piso, é o vencimento inicial do técnico de enfermagem. Vencimento inicial. Ah, eu ganho mais que isso. Não, o seu não é inicial. Você está na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, não sei que letra você está. Inicial é esse. Mas o piso inicial é 3.290, tem uma diferença, 1.595, ou seja, é o dobro quase, do inicial. Veja bem, uma vez que o piso seja aderido como vencimento, o piso inicial é 3.290. Aí, se eu estou na letra B, eu tenho 4% sobre 3.290. Se eu estou na letra C, eu tenho 8%, aliás, 3.290 mais 4% e depois mais 4%. E assim sucessivamente. A realidade do enfermeiro tem uma diferença de 1.188, é uma diferença menor. Isso aqui é devido àquela incorporação do abono da referência. Quem lembra que é enfermeiro, que foi uma luta e conseguimos incorporar para poder chegar, tínhamos uma ideia de construção de um piso digno, né? Então, naquela luta lá conseguimos e a diferença aqui ficou menor. Para o técnico ainda ficou distante porque não tinha um abono de referência. A gente criou um abonozinho de referência na época, né? E foi depois paulatinamente incorporando ele ao vencimento. Mas ele não tinha no início, quando não tinha CINT, né? Antes de ter CINT, ele nunca teve. O enfermeiro tinha o abono de referência, que era um abono de R$800 inicialmente, 800 e alguma coisa. 756. 756. Depois ele começou a ser incorporado. E essa diferença é a mesma coisa para o enfermeiro. Ele é aqui 4.700, inicial, classe A. Tem que ter mais 4%. E aí sucessivamente. Né? Mas uma coisa que nós não podemos perder de vista de maneira nenhuma, eu coloquei aqui separada a manutenção dos acréscimos verticais e horizontais. Porque esse debate que nós temos que começar no município é dizer o seguinte: eu tenho que adequar meu plano de cargos e carreira. Eu não posso, de maneira nenhuma, fazer lá um piso que imploda meu plano de cargos e carreira e eu fico sem perspectiva de futuro. Porque isso aqui é piso, não é teto. Isso é piso. Isso é piso, não é teto. Então, inicialmente é isso. Só que a cada 3 anos, implantada a Lei 376, com a previsão que ela tem de começar a valer a partir de 31 de janeiro, de 31 de dezembro de 2022, tem a ascensão vertical. E sobre a ascensão vertical, por exemplo, o técnico de enfermagem, segunda classe, ele tem 15% sobre 3.290. Isso se ele for letra A, né? Então, é uma ascensão vertical importante. E aí nós temos, baixa um pouquinho, Gustavo, que eu fiz ali uma memória, uma anotação de quanto que isso é relevante. Não, pode subir. É nessa questão aqui, ó. Na segunda classe, o servidor tem um acréscimo de 15%. Depois, ele na primeira classe, ele tem um acréscimo de 30%. Depois, na especial, ele tem um acréscimo de 40%. Veja como é que é isso. Eu começo lá com 3.290 o técnico, para a segunda classe eu tenho 15%. Aí, sobre esse valor adicionado de 15%, que é 3.290 mais 15%, depois eu tenho 30% sobre isso para ir para a primeira. Lógico que tem requisitos de formação e tudo mais, mas é a perspectiva que o plano de carreira dá. E depois, para chegar no coroamento final da carreira, eu tenho a classe especial acrescendo de 40%. Então, você tem aí algum? O teto vai ser 6.885 para o técnico. 6.885. 6.885. Você for colocando 15 mais 30 mais 40. Que depois vão ser adicionados, né? Isso na letra A, né, Gustavo?
Não. Na letra A. Não, na letra A, isso. Não é teto isso. Não é teto. Tá. É o teto da carreira com base na letra A. Então você faz o seguinte, vai de A a H, vai dar 7, coloca 7 vezes 4%. Coloca 4%, 4% para a gente falar de teto realmente. Porque esse teto seu está muito baixo. A gente tem um pé direito que chama, né? Seu teto aí está de barraquinho. O teto é maior. Porque tem os 4%, aí vai chegando, né? O teto vai chegar. Você pode fazer aí depois, enquanto a gente vai falando. Você coloca o valor de 3.290 e vai colocando os 4%. Não vou ficar aguardando, eu vou continuar falando aqui, aí você dá essa notícia boa para nós. Porque esses números é que faz brilhar os olhos. Porque veja bem, senão os colegas de vocês vão falar, o piso. Não. O piso tem que ser reestruturado de acordo com a carreira. Porque não podemos abrir mão da perspectiva futura da carreira. Porque, olha, já conseguimos uma coisa que o Estado não conseguiu. Eles fizeram a aposentadoria especial, eles começam com 60% na especial. Nós vamos para 100%. Então, a gente precisa construir essa dignidade aqui. A hora que sentarmos para falar de piso, nós não podemos fechar os olhos que nós temos perspectivas. E não queremos a desestruturação da carreira. Não queremos que chegue lá e fale, não, agora cada ascensão dessa vai valer 5%. Se você não tiver noção do seu direito, não tem como você lutar por ele. Então, assim, quem tiver calculadora aí e puder fazer o cálculo, nessa que não vai ser exato. Porque vai precisar daquele salário acrescido de 4% antes das promoções, entendeu? Você pode, para chegar no finalzinho da tabela, você pode ir com a horizontal até o final, 7 vezes de 4%, depois descer elas. Tá. Vai chegar ao final da tabela. Certo, mas agora eu vou abrir aqui para a gente falar da ADI. Primeiro eu queria fazer a exposição, dar essa implicação do que é piso, dar essas questões para vocês entenderem da carreira, que tem que ser preservado esses aspectos dos percentuais, de acréscimos. E agora abrir para vocês, antes de falar do problema da ADI 7222. Deixa eu ver se eu entendi o que foi explicado. Vai precisar gravar as perguntas? Assim, você pode repetir a pergunta dele ou pedir para ele fazer no microfone. Eu posso repetir. Tá. Deixa eu ver se eu entendi o que foi explicado. Quer dizer que o município pode querer fazer um piso com base na remuneração que ele paga, fora do básico. Mas nós vamos lutar pelo vencimento, é isso? A luta do sindicato é pelo vencimento. Até porque o nosso sistema não é de subsídio. Plantão não entra. Faz a pergunta dele. Aqui a pergunta do Rodrigo, que está participando na plenária, ela veio no seguinte sentido. Como que vai ser colocada pelo Sint a implantação, colocada pelo Sint para o município de Campo Grande, na implantação do piso nacional da enfermagem? Nós vamos defender com unhas e dentes que piso é vencimento. Porque teve no julgamento da lei dos professores, é importante a gente dizer isso, o voto vencedor do ministro Joaquim Barbosa, ele falou o seguinte, que não se tratava da mera formalização de um patamar civilizatório, é complicado isso, né, nesse sentido, de um patamar civilizatório para os trabalhadores, mas sim uma retribuição aos profissionais da educação, porque a educação é uma das metas prioridades para a construção de uma sociedade. Naquele momento, aquilo precisava ser entendido como piso vencimento. Agora veja bem, como que surgiu a legislação do piso da enfermagem? Se não foi no âmbito de uma pandemia, em que trabalhadores se colocaram, com risco da própria vida, para que pudesse a sociedade, o Congresso Nacional, olhar para eles e falar, não, esses profissionais merecem uma retribuição digna. Então, assim, tem elementos muito factuais e casuais que geraram aquele julgamento no STF dos professores, que me parece que estão presentes aqui. Então, guarda alguma semelhança em relação ao que prevaleceu no voto de Joaquim Barbosa. Eu queria só complementar a pergunta do Rodrigo no seguinte sentido.
Só para ficar mais de fácil compreensão, nesse seguinte aspecto. Sim, existe a possibilidade de, por exemplo, as produtividades serem entendidas como piso. Existe essa possibilidade a partir da prefeitura. Existe a possibilidade também, por exemplo, de que as produtividades possam ser incorporadas ao salário base e, portanto, fixar um piso. Pode ser que isso aconteça, que isso seja uma proposta. Esse é um ponto. E não estaria, segundo a explicação do Márcio, não estaria errado do ponto de vista do que a gente está explanando aqui. A questão é, existem locais e setores da CESAL em que a perda de produtividade, digamos assim, entre aspas, ela poderia vir a acontecer, mas existem locais onde essa perda de produtividade ela não pode acontecer. Então, no caso, a discussão que a gente teria pela frente, talvez, é que, em uma estratégia de incorporação de produtividades, a gente teria que brigar exatamente por que produtividade poderia ser entendida legalmente como algo incorporável ou não. É uma outra discussão que a gente poderia fazer. Olhando para a atenção básica, eu não consigo enxergar na atenção básica produtividades que possam ser incorporadas, porque elas estão relacionadas a metas que devem ser cumpridas, né? Agora, na urgência, talvez a gente tenha esse embate de incorporações de produtividade na urgência com vistas a atingir o piso. Eu acho só colocando essa parte. Para o município, porque a produtividade ela é geral, não é específica para o enfermeiro ou técnico de enfermagem. Ela é específica para a sua lotação e a sua atividade. Por exemplo, o técnico de enfermagem que trabalha no horário estendido, que trabalha no PSF, ele tem uma produtividade X, que é diferente daquele profissional que trabalha no CRS ou no UPA. O que vai gerar, Gustavo, talvez o embate. A produtividade é para todo mundo. Não, o embate que vai gerar vai ser isso. O Gustavo também colocou mais um elemento. Tem serviços pela sua tipologia, ele deve receber, a despeito do valor do vencimento, ele deve receber produtividade. Agora, veja bem, como que fica a enfermagem, Gustavo, na perspectiva aqui da discussão geral da saúde? Todos os profissionais da saúde recebem a produtividade. E a enfermagem, por conta do piso dela, está sendo alijada da rubrica. Então, assim, tem muita questão. Mas é importante a gente ter isso claro, para a gente falar, o posicionamento do sindicato é piso-vencimento. É piso-vencimento. Se o município se posicionar dessa forma, o que ele está querendo dizer? Eu te dou o piso, mas eu te tiro a produtividade. Não é que ele vai... isso que eu acabei de mencionar. Ele vai dar o piso e vai te retirar a produtividade. Só que assim, aí é que tá. E ele vai tratar de maneira distinta uma categoria do serviço público de saúde, é isso? O que eu só queria pontuar é que isso pode ser uma discussão. Isso pode ser uma discussão, é só apontar para isso. Não, sim. Não, tanto que quando a gente chama a atenção que piso salarial, a gente foi ver o que era o piso no tocante à doutrina e à jurisprudência. E como eu disse, até a lei dos professores, que foi um marco, vinham se decidindo que piso, inclusive foi o voto perdedor do ministro Gilmar Mendes, que hoje não está com ele a relatoria, também já vou falar, não está com ele a relatoria da DI 7222, mas foi voto dele, hoje ele faz parte da composição do Supremo Tribunal Federal, o voto dele era que quaisquer rubrica entram. Assim, ele foi tão contra a progressão dos direitos sociais, que ele nem chegou a entrar no tema de jornada de trabalho. Porque o piso, ele estava... Eu até mandei depois para o Gustavo, mandei no grupo da diretoria do Sint, alguns entendimentos, porque a Justiça do Trabalho é mais afeita a essa questão de piso. Por que ela é mais afeita? Porque sempre existiu historicamente as convenções de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, onde sempre estabeleceu o chamado piso normativo, o piso da categoria, o piso salarial. E aí, ela já sedimentou, isso é sedimentado na doutrina jurídica, que piso não entra na questão de hora extra. Então, isso aí já é pelo menos um alento, se for no pior dos mundos. Mas qual que é a luta, o objetivo? Piso-vencimento. Piso-vencimento com base na linha de entendimento declinado pelo ministro Joaquim Barbosa quando foi lá e decidiu a inconstitucionalidade, porque uma das matérias da inconstitucionalidade foi essa. Falou, não pode estabelecer o piso como vencimento, tem que ser todo adicionais que ele recebe lá. E não prevaleceu esse entendimento na lei dos professores.
Então nós vamos nos agarrar a isso. Esse é o posicionamento do sindicato. Mas o que nós temos que ver também? Não é só se agarrar a isso, tem que se agarrar à carreira também. Tem que ter essa clareza em relação à carreira. A progressão, igual o Gustavo calculou lá, não está calculando o... Como que se fala? Horizontal? Não, porque a gente tem direito a todo ano. Reajuste. Não, revisão geral anual não. Não tem nada a ver. Mas só que é garantido já na lei municipal a revisão geral anual. Então, você passando, vamos por da A para B, calculou esses 4%, mas a gente não calculou a revisão, né? Não, nós temos que falar de valores nominais hoje, né? Mas se a gente fizer, você começa a vislumbrar alguma coisa melhor para você no futuro. Isso é importante vislumbrar. Por mais que você fale assim, mas isso não é para agora. Não, é para segurar o seu plano de cargos e carreira. Porque além dessa discussão de piso-vencimento, que a gente tem que estar claro e saber o que nós vamos defender, temos que defender as progressões. Porque eles vão falar, não, mas naquela época não tinha piso, então eu coloquei percentuais assim, agora eu quero colocar assado. Então, isso, você está entendendo? É, de certa forma, um ataque a essa ascensão na carreira. Uma coisa que a gente tem que defender e correr atrás de fazer reunião, para não deixar escapar, está todo mundo se mobilizando no Congresso para ver de onde vai tirar essa verba. Né? Vindo essa verba, ele vai garantir o pagamento do piso. A prefeitura vai economizar com o pagamento dos funcionários, tanto técnico como enfermeiro. Eu calculei por base que o Gustavo falou do números que nós somos. Mais ou menos, se for de base da remuneração, que está atual, sem ser, vai ser 3 milhões e 200, que ela não vai precisar tirar de lugar nenhum, não vai precisar colocar no lei de orçamento, porque ela já gasta com a gente esse valor. Então a gente tem que procurar. Ela vai ser maior, viu? Vai ser maior porque ela está falando de piso. Assim, eu fiz aí que eu vou entrar. Aí a gente tem que assegurar, junto com a Prefeitura e Secretaria de Finanças, esse dinheiro para ser gasto no plano de carreira com a gente, que não vai precisar tirar do lugar. Então, é urgente. Hoje eu vi até o senador Fabiano Contarato, do PT, falando que está pedindo uma audiência pública para o Luiz Roberto Barroso, certo? Porque o que acontece? Aqui, vou entrar no tema da ADI 7222, é urgente aprovar isso. Porque olha lá, eu não vou entrar aqui na inicial, não precisa abrir a inicial não, Gustavo, eu fiz uma síntese dela, ela tem 54 páginas a inicial da Confederação Nacional de Saúde. Só que ela colocou 2 itens aqui importantes. Esse segundo item, ofensa à autonomia orçamentária dos entes subnacionais e a falta de apontamento das fontes de recursos, é talvez o mais grave. Porque o que acontece? Na lei dos professores, aí nós podemos usá-la como paradigma, ela existia o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Certo? Então o Fundeb, ele está ali para poder manter. O município que não consegue honrar o piso, por exemplo, ele pagava um valor aquém do piso em torno de 30%, poderia ir lá no Fundeb, sacar esse valor para poder fazer frente ao piso. Você está entendendo? O município, o estado, o ente federal. Aqui não tem. Então, assim, é urgente que faça isso, porque essa questão é uma das questões mais relevantes. Porque você não pode criar uma despesa sem indicar a fonte dela. E aqui, de fato, houve a criação de despesa, certo? Houve criação de despesa tanto para os municípios, estados, até para a própria União. Eu não vou entrar no aspecto da iniciativa privada aqui, porque todos aqui são estatutários do sítio. Mas lá teve outras questões graves sobre a questão da livre iniciativa. Mas eu não infere a nós discutirmos esses temas. A parte que nos toca é, primeiro, o vício de iniciativa. Por quê? Porque tem que partir do presidente da República as emendas constitucionais, que aí o presidente fala, eu sancionei a lei. Mas ele deveria ter proposta a emenda constitucional, porque cabe a ele, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e C, no aspecto da remuneração dos servidores, compete ao presidente da República iniciar o processo legislativo de emenda à Constituição. Mas não, ela foi iniciada pelo parlamento. Então tem um vício de origem, certo? Esse vício de origem pode ser algo muito grave em relação a isso. Então, assim,
é preocupante, né? Está lá com o ministro Barroso, está concluso com ele, tem uma medida cautelar para suspender os efeitos. Se ele der a medida cautelar, eu vou dizer assim, por boa técnica jurídica, por isso aqui já tinha elemento para dar medida cautelar. Por isso aqui já tinha elemento, certo? Simplificando, né? Se esta ação judicial tiver êxito, nesse caso, acabou o piso, suspendeu. Acabou, suspende, agora vai ter que discutir. E tem parâmetro para isso, porque, primeiro, não foi o presidente que deu início ao processo legislativo, e também o executivo também não indicou a fonte de custeio. Não, a própria lei não indica. A própria lei não indica quem que vai custear. Então, já existem, por esses dois elementos, já existe subsídio para que haja cancelamento. Na boa técnica, pessoal, na boa técnica jurídica, é um risco grave. Agora, é lógico, eu vou dizer para você, decisões de cortes superiores, elas não são baseadas unicamente na técnica jurídica. Uma vez que tem aí toda uma disputa, um acirramento institucional entre o presidente da República e a Corte Suprema, né? Então, de repente, o ministro, ainda mais esse ministro, que é o Barroso, que é bastante açoitado pelo presidente sempre quando vai falar, de repente, ele entende que se ele conceder a liminar, ele entende que pode ter algum desequilíbrio institucional para o Supremo, certo? Do tempo assim, as pessoas falarem, o Congresso fez a parte, porque a visão do senso comum vai ser essa, né? O Congresso fez a parte dele, o presidente fez, aí vem esse Supremo e tira meu piso. Mas a boa técnica jurídica recomenda, sim, que seja concedida a medida cautelar e suspensa o piso. Eu falo isso analisando a petição inicial, não porque eu comprei a tese deles, na verdade eu queria até combatê-la, mas é de clareza solar que não partiu do poder competente e que também falta indicação dos recursos. Só uma dúvida, Márcio. Partiu essa iniciativa de foi da iniciativa privada, né? Prefeito, não foi prefeito? Não, ela congrega tudo, ela congrega estabelecimentos públicos, Confederação Nacional de Saúde. O poder público é obrigado a subsidiar o salário da iniciativa privada? Não, ali, eu não ia entrar, mas eu falo em passando aqui. Como que é aquilo? A questão é o seguinte, ele falou, olha, quando nós fizemos a reforma trabalhista do Temer, a gente falou que o que vale não é o legislado, é o acordado. Vocês tinham um debate assim? O legislado ou o acordado? Aí prevaleceu o quê na reforma trabalhista? O acordado. Então ele suprimiu a autonomia das vontades privadas e suprimiu inclusive a entidade sindical que deveriam tratar a respeito do piso, a conveniência e discricionariedade da iniciativa privada em se organizar de acordo com os seus recursos. Então eles estão falando assim, o aspecto que eles batem no tocante à iniciativa privada é sobre o princípio da livre iniciativa. Esse dirigismo estatal não pode chegar aqui e dizer para mim quanto que eu tenho que pagar. Eu tenho que negociar, é o negociado versus legislado, é isso, né? Que eu tenho que negociar com o sindicato da categoria e ver qual é o piso. Na verdade, eles não estão pedindo dinheiro, eles estão pedindo que eles próprios... que eles negociem entre eles, certo? Agora, no serviço público, está pedindo o seguinte, fonte de custeio. Então, assim, tem duas partes dessa ação. Tem uma parte dedicada ao serviço público e tem uma parte dedicada à iniciativa privada. O que nos interessa é o serviço público aqui, né? Então, assim, tem esses dois elementos fortes. Você tem a lei do Fundeb. Quando você começa ela, quem começou foi o presidente da República, na época era o Lula, né? Em 2008. Ele apresentou a lei para o Congresso. Aí o Congresso votou, então não teve vício de iniciativa, não se discutiu o vício de iniciativa. E aí, quando você chega na fonte de custeio, a União apresentou o recurso. Ela apresentou o Fundeb, ela criou o Fundeb, que é uma lei que é atualizada a cada ano, todo ano ela tem que atualizar, né? Os valores dela, todo ano ela é atualizada. Então, assim, foi apresentado isso. Então, o que nós temos hoje é um risco muito grande. Só que nós estamos diante
Nós estamos diante de uma lei, de uma norma que presume-se constitucional. Presume-se constitucional porque a autoridade competente, que é o Supremo Tribunal Federal, não disse que é inconstitucional, certo? Ele está o quê? Analisando ainda. Enquanto está analisando, o sindicato não pode ficar lá, vou esperar ele analisar. Não sei quanto tempo isso vai ficar na mesa do relator Luiz Roberto Barroso. Então, eu até coloquei aqui, existe a presunção de constitucionalidade da norma, e aí a gente falou, vamos propor então uma ideia de que o sindicato já apresente uma manifestação, colocando um prazo de 30 dias para uma primeira rodada de negociação visando a reestruturação da carreira, e aí a gente vai colocar as nossas razões, que tem que ser no vencimento, que a gente postula que continue as perspectivas de ascensões tais quais os percentuais já estabelecidos na Lei 376, né? E já começa esse processo, porque tem a chance do ministro realmente falar, não concedo a liminar e vou chamar uma audiência pública. E isso se enrolar. Porque como que aconteceu no Fundeb? Eles não concederam a liminar e ela começou a valer a lei. Aí depois, em parte dela, falou, não, essa parte aqui, já, né, a teoria do fato consumado, a coisa já aconteceu, isso aí já não se discute mais. Então tem essa possibilidade também, dele não falar, não, por hora não vou conceder a liminar, achar um fundamento lá, chamar a audiência pública e aí o barco tora. E como é que acontece? Presunção de constitucionalidade até que se diga o contrário, né? Ah, mas isso afasta de o município não querer aplicar para a gente tem que ir para a justiça e um juiz aqui em sede de controle abstrato, que a gente fala, controle concreto de constitucionalidade, né? Via difusa, controle concreto, um juiz qualquer fala, não, esse aqui é inconstitucional, pode acontecer. Porque enquanto o Supremo não é uma ação para declarar constitucional, é uma ação para declarar inconstitucional. Então pode ser que um juiz aqui entenda, fala, não, vocês estão pedindo esse piso, mas entendo que ele é inconstitucional. Portanto, não vou aplicar esse piso não, para fazer com que a matéria seja remetida até o STF por força de recurso extraordinário. Então, são ainda caminhos tortuosos ainda que não sabemos como vai trilhar. Mas não podemos fechar os olhos para isso. Presunção de constitucionalidade. Está ali, está valendo. Ah, mas você viu que não tem previsão orçamentária, que tem visto iniciativa. Meu amigo, isso é questão doutrinária, jurídica, tudo bem. Não tem decisão, então a lei está valendo. Se está valendo, é de bom tom que se inicie, então, aí as interações sindicais no sentido de provocar o executivo, né? Então essa daí é a exposição que eu ia fazer para vocês. Eu acho que se gravou, ficou excelente em algumas questões, né, Gustavo, que veio à tona. A gente vai estar disponível para estar falando, acompanhando. Agora virou F5 para mim, lá nessa DI 7222 F5, lá na página do Supremo, para ver se tem decisão, tá? Para atualizar. A F5 é atualizar. Quando você dá o comando F5 no computador, é para atualizar a página. E aí, a gente está disponível aqui, se quiserem tirar alguma outra dúvida antes da deliberação. Eu vou só encerrar a gravação para não ficar muito comprido, porque acho que já deu para entender, para a gente publicar, para a gente jogar para o pessoal, né, quem não veio, para ter uma ideia, né? Acho que já está bom já de explicação, senão fica muito comprido o vídeo.